Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estou às suas ordens. Bem-vindos ao canal, esse canal aí que se propõe, a nossa proposta é divulgar o Evangelho da graça de Cristo Jesus, meu querido irmão. Bom, se você tem acompanhado as nossas mensagens, tem se interessado pelos nossos temas, então se inscreva aí, querido, se inscreva e passa a acompanhar de perto a revolução que Deus está fazendo nos dias de hoje através do seu Evangelho, do Evangelho da Graça. Bom, as mensagens deste canal têm esse intuito de nos inquietar, de nos tirar de uma zona de conforto. Daí muitos abençoados se põem a estudar as mensagens, que isso faz muito bem, né? E isso mostra uma classe de espírito muito elevada que vocês têm, abençoado, muito bem, porque é isso, temos que analisar tudo aquilo que nós falamos, nós temos que colocar à prova. E vamos lá, né, conferir as coisas espirituais com espirituais. E hoje nessa mensagem vamos defender os textos bíblicos como são. Eu vou ler em 3 versões o texto de Mateus capítulo 25, versículo 41. Vamos ver primeiro na versão da Bíblia de Jerusalém. E diz assim: ele se voltará em seguida para os da sua esquerda. Ele dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Agora vamos ver na versão João Ferreira de Almeida, a versão Almeida, corrigida e fiel. Vamos lá. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Agora vamos ver na Bíblia da Sociedade Bíblica Britânica, que é a tradução brasileira. Vamos acompanhar aí. Aí você me diz assim: ô André, cadê o texto? Você errou, esqueceu? Não, abençoado, eu não errei e nem esqueci. É que na realidade, nesta versão, não existe esse verso do 37 ao 46. Esqueça, não existe nesta versão da Sociedade Bíblica Britânica, tradução brasileira, estes versos. Então, o que eu fiz, abençoados? Eu procurei para lá, procurei para cá, mas não encontrei resposta por que não está aí. E isso me causou, abençoados, vou ser sincero a vocês, me causou um desconforto nessa mensagem. Então comecei a pensar, por que será que não existe esse final? Então, abençoado, eu não encontrei. O que eu sei, queridos, é que de um tempo para cá, de acordo com que a tecnologia vai avançando, principalmente na área da arqueologia, e eles estão descobrindo várias coisas, queridos, várias coisas que vão vir à tona com o tempo, eu creio, de acordo com que a tecnologia vai avançando, esses pergaminhos, pedaços, às vezes livros inteiros, estão sendo achados. Então, isso vai dando o quê? Uma nova dinâmica sobre essa época bíblica. Tá bom? Então, pode ser, não estou afirmando, que a Sociedade Bíblica Britânica, através de achados arqueológicos, eles fizeram a tradução brasileira sem esse verso lá de Mateus capítulo 25, do 37 ao 46. Mas eu não vou me aprofundar nesta questão, tá bom? Em outra oportunidade, prometo aí trazer para vocês a resposta, porque esse texto termina no verso 36, ok? Então, a ideia dessa mensagem, a princípio, é abordar essas 2 versões, tá bom, abençoado? Vamos analisar também o contexto dessa passagem. Não vamos analisar somente o texto como o sistema faz. Nós vamos ver que aí Jesus falava de um tempo indeterminado e eterno. A sua parousia, né, ou parousia, né, parousia, né, sua parósia, enfim. Depois eu vou explicar o que significa isso aí, a parósia, tá bom? E também tempos eternos. Vamos analisar o significado do fogo, do texto, que fogo é esse. Vamos falar do diabo, ou demônio, como queiram, né? Porque uma versão apresenta diabo e outra apresenta demônio, sabemos que há diferença nisso aí. E também vamos analisar aqueles anjos do texto em questão. Será que Jesus estava falando de seres espirituais e que as pessoas queimarão no fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos? É isso que vamos nos aprofundar e mergulhar
nessa mensagem, ok? Graça neles e em nós, principalmente. Agora é a hora da palavra. Então, a parúzia, aquela que está consumada, aqui fala sobre os acontecimentos futuros a Jesus, porém, o futuro era no ano 70. Então, tudo o que Jesus falou enquanto esteve vivo, falou para um determinado tempo. E esse tempo que Jesus falou, ele se referia a uma geração. Vamos ver, abençoado, o texto que nos dá base para que nós pensemos assim. Mateus capítulo 24, versículo 34, dentro do contexto aí desse texto. Vamos lá. E diz: em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. Que tudo isso o que é tudo isso do texto, André? Tudo que Jesus se referia às coisas referentes ao fim dos tempos. Então veja, antes que tudo isso aconteça, Jesus falou o quê? Para aquela geração. Agora, nessa versão que eu li, que é da Bíblia de Jerusalém, tem também uma nota de rodapé que também dá uma outra forma de se traduzir essa passagem. Vamos ver. Em Mateus capítulo 24, versículo 34 ainda, e diz: em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isso venha. Vocês estão entendendo, amados? Então veja bem. Então, segundo esse verso, o castigo e também a salvação era para aquela geração, e não nos dias de hoje, porque já passaram várias e várias gerações. Aqui estava apontando para aquele povo, para os judeus. Abençoado, o que Jesus falava aqui, o contexto era um contexto judaico para os judeus. E não aponta em nenhum momento para os gentios. Ou seja, isso aqui é para o povo de Israel. Veja no verso 36 de Mateus capítulo 23, que diz: em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre esta raça. Porque, abençoados, aqui no verso de Mateus capítulo 25, 41, aponta para um julgamento. E esse julgamento aconteceu para aquela geração. E o texto diz raça, né? Ou geração. Mas o texto diz raça. E havia também crimes. Vocês estão entendendo? Agora vamos ver que raça era essa. E notem, abençoado, no texto que eu vou ler agora, que em nenhum momento se pensa em gentios, tá? Você está fora disso e dá glória a Deus. Mateus capítulo 23, versículo 13 ao 16, que diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais e nem deixais entrar aos que estão entrando. Veja, abençoados, que nessas passagens Jesus cita o reino dos céus. E isso, abençoado, não se refere, é claro que outras versões falam reino de Deus, tá bom? Mas isso não se refere ao paraíso, tá bom? Isso se refere à vida aqui nessa terra, o reino de Deus. E ele está estabelecido nos dias de hoje em nossa mente. Mas os líderes religiosos daquela época era um entrave para que o povo judeu, o povo de Israel, pudessem entender a essência de Deus. Abençoados, anota isso aí, a essência de Deus. Depois eu vou falar um pouco mais sobre ela, tá? E existe também a essência de Deus na lei e a essência de Deus na graça. Nós vamos abordar só um pequeno trecho. Continuando o verso. Ai de vós, escribas, olha para quem estava sendo escrito. Escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis o mais rigoroso juízo. Olha aí. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito atrás dos gentios, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Olha que discurso tremendo, né? Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor.
Então veja, abençoados, se nós fôssemos esmiuçar aqui, nós veríamos vários crimes sendo cometidos segundo a lei. Então aqueles que deveriam defender a lei, defender o povo, defender a essência de Deus, esses cumpriam a letra, mas desrespeitava ao povo de Deus. Então, na verdade, estes religiosos, Jesus já mostra que estavam ali em condenação, condenados ao fogo eterno. E Jesus continua seu discurso duríssimo àquela geração, condenada ao fogo eterno pelo juízo de Deus. Vamos ver, Mateus agora, no capítulo 23, do 34 ao 36, que diz: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas. Abençoado, havia crimes sendo cometidos dentro das igrejas. E os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Olha quantos crimes que estavam sendo julgados naquele tempo. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Está vendo, abençoados? Jesus estava se referindo àquela geração. O problema de se entender isso aqui é que o sistema religioso futurizou tudo. E passaram a deixar tudo para amanhã. Jesus vai vir amanhã, a grande tribulação vai vir amanhã. Por isso que quando surge um líder mais eminente no mundo, eles logo olham, esse daqui vai ser o falso profeta, esse aqui vai ser o anticristo. Olha aquele fenômeno ali, diz que é a besta que saiu do mar. Enfim, abençoado. Então, enquanto eles deixam tudo para amanhã, só para vocês terem uma ideia do que estava por vir, veja esse relato de Jesus sobre este acontecimento no ano 70. Isso que eu vou falar agora é um compêndio de alguns versículos em Lucas capítulo 21. Vamos lá. E dizendo a alguns a respeito do templo, que estava ornado de belas pedras e de ricas ofertas, Jesus disse: destas coisas que vedes virão dias em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja demolida. Quando virdes, pois, que Jerusalém é sitiada por um exército, então sabei que está próxima a sua desolação, porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo, e cairão ao fio da espada, e serão levados cativos a todas as gerações, a todas as nações. Jerusalém será calcada pelos gentios. Esse compêndio abençoado está lá em Lucas, capítulo 21, versículo 5 e 6, versículo 20 e depois versículo 23 ao 24. Agora, abençoados, vamos fazer um resumo dos crimes que estes cometeram e estavam sendo condenados. Mateus capítulo 23, de 36 ao 39 diz: em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre esta raça. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. E tu não quiseste. Pois bem, a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo, já não me vereis de hoje em diante, até que digais, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Então, queridos, logo esse texto, esses textos que eu li, é o contexto daquele verso que vamos analisar mais para frente, em Mateus capítulo 25, versículo 41. Como a parousia, não é o tema dessa mensagem, eu estou aprontando umas mensagens aqui que vamos abordar também esse tema de forma mais profunda. Ok, abençoados? Bom, então vimos até aqui o contexto de Mateus capítulo 25, Agora vamos ver
o segmento em si do capítulo 25. Vamos analisar o capítulo 25. Vimos o resumo, né? Trouxemos um resumo que fala sobre o sermão da montanha, a grande tribulação, o começo das dores. Trouxemos aqui para vocês o contexto. Agora vamos analisar somente o capítulo 25. E já nos primeiros versos do capítulo 25, Jesus fala da parábola das 10 virgens. Está lá, a partir do verso 1. Aí fala o quê? Do povo de Israel. Queria vivenciar aquela experiência terrível que aconteceria nos tempos eternos, ou seja, no ano 70. Ali fala das 5 virgens prudentes e 5 virgens não prudentes. Não vou entrar no contexto dessa parábola, porque o foco é outro, mas aqui entendemos claramente que Jesus se referia ao povo sofrido como as 5 virgens prudentes. E as imprudentes eram os líderes da religião, os príncipes do judaísmo, e muitas vezes a Bíblia os chamam de anjos. Anote isso, é muito importante para você saber. Em alguns textos, a Bíblia apresenta os principais, os líderes, como anjos, tá bom? E lembre-se, abençoado, que aqui também se trata o quê? De uma parábola e também de linguagem de figura, tá bom? Então, aqui a verdade é que não existiu 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. Por favor, não pensem assim. Isso é uma parábola. E parábola é uma história. É uma história contada, é algo que não aconteceu de fato. Tá bom? Se você acredita em parábola e acredita que isso aconteceu de fato, eu sinto muito por você, meu amigo. Porque muitos acreditam que a história do rico e do Lázaro foi real. E aconteceu de fato. E a realidade é que aquilo ali é uma parábola. Depois do verso 14 ao verso 30, estamos dando entendimento a Mateus capítulo 25, Jesus começa a contar a parábola dos talentos. Vocês conhecem essa história, né? É um senhor de posses, né, que entregou a seus servos ou seus trabalhadores uns talentos. André, o que é talento? Talento é uma moeda muito valiosa naquele tempo, ou naqueles dias de Jesus de Nazaré. Então, os que receberam mais foram lá e conquistaram mais talentos. E o que tinha uma somente, talvez por medo de perder aquela que tinha e depois ser cobrado pelo seu senhor, o que ele faz? Enterra o dinheiro para não perder. Então, esse senhor, em um dado momento, ele pede de volta o dinheiro. Então, aquele que não deu lucro para o seu senhor, este foi condenado. Vamos lá, Mateus capítulo 25, versículo 28. Lembre-se que isso é uma parábola. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Então esse homem mandou tirar daquele que só tinha uma, que por medo escondeu, e ele mandou dar àquele que tinha 10 talentos. Porque esse senhor sabia que aqui, na mão daquele que tinha 10 talentos, essas moedas iriam se produzir muito mais. Iria ser multiplicado. E no verso 30, não satisfeito esse senhor, resolve jogá-lo no inferno. É isso mesmo, querido. Que senhor tremendo. E o sistema fala que era Deus, né? Vamos depois trazer o entendimento disso. Talvez não nessa mensagem. Versículo 30 de Mateus 25, que diz: E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, na realidade, tem um outro sentido, né? Eu pretendo não explorar aqui, porque senão essa mensagem vai ter 10 partes. O que eu quero ressaltar é que Mateus capítulo 25, versículo 41, tem um contexto e que já vimos quem eram a quem estava sendo acusado e quem estava sendo absolvido nesse tribunal, nesse juízo. Então se referia aos religiosos dessa época, os condenados. E eles estavam próximos de enfrentar a ira de Deus, o fogo eterno. Aqui nestas parábolas, o sistema religioso tiram doutrinas absurdas, abençoados. Aqui se ensina, por exemplo, que a parábola fala de dons. E já logo digo de cara que não tem nada a ver com isso. Mas como eu falei, isso é um papo para uma outra história. A realidade é que não fala que Deus deu talento a um, e esse um com medo escondeu ali o talento, e depois passou e deu, quando descobriu que só tinha um, deu aquele que tinha 10, porque sabia que ele ia granjear mais ainda. Aqui eu vejo um homem totalmente mais voltado para o lucro do que da própria
essência das coisas. Então, a partir de agora, vamos analisar, no verso 31, Jesus vai começar a usar uma figura de linguagem para mostrar umas verdades verdadeiras. E para aquele povo abençoado, lembre-se do contexto, isso é muito importante. É por isso que quando perguntam para vocês acerca dos 4 livros históricos, Mateus, Marcos, João e Lucas, nós temos que entender que aquele contexto ali, aquilo que Jesus falou, principalmente das coisas para o futuro, tá? Era para aquele povo. E nós não temos nada a ver com isto. Nós nascemos agora, depois que aconteceu todas essas coisas. Então, do verso 30 para o verso 31, Jesus muda radicalmente o seu discurso. Vamos ver? Vamos lá, Mateus capítulo 25, 30 e 31. Vamos ver essa mudança. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 31. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Veja que mudança, né? Uma mudança muito radical. Por que eu estou mostrando essa mudança? Para que vocês fiquem atentos, porque é muito difícil de entender estes versos. Na nossa mente parece que a Bíblia é toda certinha, não é verdade? Ou seja, toda em ordem cronológica. Não é. Quem pensa que a Bíblia está em ordem cronológica, esqueça disso. Sem contar que a disposição que os livros aparecem na Bíblia, como ela é apresentada dentro do sistema religioso, só dificulta o entendimento. Porque você vê que os 4 livros, os 5 primeiros livros que eles falam que são do Novo Testamento, juntamente com as cartas universais dos discípulos de Jesus de Nazaré e o Apocalipse, eles dizem que é Novo Testamento. E não é. Novo Testamento é Romanos e Hebreus. Tá bom? Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente pode pegar a Bíblia deles e dissecar. Eles colocaram as ordens para favorecer as doutrinas deles. A partir de agora, vamos continuar aqui, Jesus fala de um julgamento e vai separar os bodes, à esquerda e à direita as ovelhas. Então, os que estão à direita, o Senhor vai dizer, vinde benditos do meu Pai. Vamos ao verso 34 de Mateus 25. E depois Jesus nos mostra o que a ovelha fez para estar naquela condição. Isso é importante que eu vou falar. Veja, Mateus capítulo 25, agora 35 e 36 diz, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era peregrino e me acolhestes. Nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Está aí o que essas ovelhas fizeram dentro desse contexto e por que foram benditas. Tá? O que isso aí, abençoado, diz para nós? São as obras. Obras que refletem corações cheios de amor e de complacência com o próximo. Estas coisas é justamente o contrário do que é praticado pelo sistema religioso. É ou não é? Então, os religiosos daquela época e dessa época, eles estão à esquerda. Sim ou não? Sabe por que Jesus falou assim? Porque os sacerdotes, os principais, os príncipes, né, os escribas, fariseus, os homens importantes, os saduceus, cumpriam a letra, cumpriam ao mandamento, mas em relação ao amor ao próximo, caíam em condenação. E lembra quando eu falei para vocês sobre a essência de Deus na lei e também na graça? Essa essência, ela não está atrelada a pactos. A essência de Deus não está atrelada a pactos, tá bom? Então, a essência de Deus é o amor. A essência de Deus está acima da lei que passou e da graça. Veja o que Paulo escreve em Gálatas sobre a essência de Deus. Isso é muito importante, queridos. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Glória a Deus por essa mensagem. E diz, pois toda a lei se resume em um só preceito. Toda a lei em um só preceito, em uma só lei. A saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Resolvemos o problema do mundo, sim ou não? E nisso aqui, queridos, os religiosos nunca entenderam nem
naquela geração e nem nesta geração. Lembra quando Jesus falou naquela época do dízimo, do cominho e do endro? Lembra quando a gente falou? Eles eram impecáveis na lei, não é isso? Porém, na essência, erravam. E isso os levou à condenação. A dureza do coração é que condena o homem. A falta de amor ao próximo. Por isso Jesus falou que o que condena o homem não é o que entra, e sim o que sai. Agora vamos ver a aplicação da pena para aqueles que iriam passar por aquela situação do ano 70. Vamos lá. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Agora Jesus menciona o que fizeram os da esquerda para merecerem estar naquela situação. Vamos lá. Mateus 25, 42 e 44. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era peregrino e não me acolhestes. Nu e não me vestistes. Enfermo e na prisão não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? Queridos e queridas, amados irmãos, vejam que salvação o Senhor nos deu. Ele, abençoado, nos tirou do poço de lama da religião, porque o Senhor viu graça em nós. O Senhor, quando nos olhou por dentro, viu que era tempo de amores. Vocês já viram aquela profecia de Ezequiel, capítulo 16, versículo 8? Anota, Ezequiel 16, 8. Vai lá depois, leia, para você ver, estava falando de ti. Então, a partir de agora, nessa mensagem, onde vimos o contexto desses capítulos de Mateus, né, lá que nós lemos anteriormente, Jesus estava apontando para um futuro que ocorreu no ano 70. Vimos o contexto desse capítulo, entendemos o que levou estes bodes a serem condenados e estamos agora totalmente embasados. Vamos analisar que fogo eterno é esse, que demônio ou diabo é esse e que anjos são esses do texto. Preparados? Vamos lá. Então, no versículo 41, que já está aí para vocês, para quem Jesus estava falando isso? Para você hoje? Para a geração futura? Não. Jesus estava falando para o povo que viveu naquela época. Isso aí foi escrito para o povo daquela época. Aí você me pergunta assim: mas André, eu pelo menos posso tirar uma lição daí? Pode, abençoado. Porém, sempre entendendo até onde você pode ir. Então, a outra parte de ouvintes desta mensagem que estão nos ouvindo, que são os críticos, né, vão me dizer, né, que eles creem na tese que o diabo existe como ser. Eles estão impacientes para me perguntar o seguinte: mas André, aí no texto fala sobre o fogo eterno. Isso aí não é o inferno, abençoado? Claro que não. Mas que fogo eterno é esse então, André? Esse fogo é o juízo de Deus. Deus tem os seus juízos, queridos. E quando se trata do juízo de Deus, a Bíblia traz uma linguagem de figura e ela coloca o fogo como sendo essa linguagem figurada que representa o fogo de Deus. Tá? A bem da verdade, o que acontece? São coisas espirituais que a gente tem que dar uma conotação material para que você entenda. Então, os que escreveram a Bíblia no passado, eles escolheram o elemento fogo para dizer que representa o juízo de Deus. E esse fogo, dependendo do contexto em que ele está inserido, ele pode nos mostrar vários aspectos do juízo de Deus, como a ira, como castigo, como provação. Então nós temos que observar o contexto, tá bom, abençoado? E neste caso aqui, desse contexto, é a ira de Deus, o fogo. Tá bom, amados? Aí você vai perguntar assim: agora André, estranho, tudo bem, você falou do fogo, mas ele fala que é eterno. E aí? Sabe por que esse fogo nunca vai apagar e vai ser eterno? Porque Deus nunca vai perder o juízo. Mas para explicar esse eterno aqui mais dentro, embasado para vocês, tá? Aqui no texto, para te trazer mais clareza, tá? Eu preciso recorrer ao original, ao grego em que ela foi escrita. A palavra eterno aí, ela quer dizer aionios, tá? Aionios é uma palavra grega, ela fala de um tempo indeterminado, um tempo indefinido.
porém não eterno. E esse adjetivo aionios vem do substantivo grego aion. Vocês sabiam que os próprios estudiosos do sistema religioso são unânimes em afirmar que essa passagem aí do fogo eterno se refere a um tempo determinado? Que esse eterno só vale enquanto houver vida aqui? Ou fôlego de vida? E não pós-morte. Até os estudiosos. Mas por que eles não falam isso? Porque eles não querem trazer clareza para vocês. Eles não querem que vocês acessem o conhecimento. Para você ter uma ideia melhor do que é eterno, vamos dizer assim, enquanto nós estávamos lá no sistema, falando nós da graça mesmo, enquanto nós estávamos lá no sistema religioso, foi eterna até o dia em que ouvimos o Evangelho da Graça. E quando nós ouvimos o Evangelho da Graça, as escamas dos nossos olhos caíram e passamos o quê? A enxergar o que é o sistema que forma escravos. Então esse eterno, essa condenação eterna, esse tempo para nós foi indeterminado. Eu, por exemplo, foi há 25 anos atrás. Tem abençoados aí que um pouco menos, outros um pouco mais talvez. Mas teve um fim. Sim ou não? Sim. Então isso é o eterno, a palavra aionios. Tá bom? Enquanto que aqueles que continuam no sistema religioso, eles estão em condenação eterna. E essa condenação, esse tempo indeterminado, poderá ter fim enquanto o sujeito ainda estiver vivo ou somente quando ele se desprender deste corpo e alma contaminada pelas coisas da carne. Aí esse tempo eterno, o tempo indeterminado, acabará. Então pode acontecer em vida, como depois que o abençoado se descapar do que ele não é e aparecer quem ele é. Aí não adianta, né, abençoado? Então, só para vocês terem uma ideia melhor desse aionios, vamos ver algumas passagens na Bíblia em que encontramos. Vamos lá. Romanos capítulo 16, versículo 26 diz: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto. Está aí, eternos é aionios. Então aí diz, quando a revelação chegou, o mistério deixou de ser mistério. Então aí se findou os tempos eternos para as nossas vidas, porque não está mais oculto. Essa é a graça. Vamos ver uma outra passagem? Isso é muito interessante, né? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 diz: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Aí também está a palavra aionios. Mais uma passagem que se refere a nós. Qual, abençoados, a nossa santa vocação? Lembrando aí que santidade, abençoado, não tem nada a ver com roupa, com deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, olhar para a direita, olhar para a esquerda, avançar o sinal vermelho, beber ou não beber. Isso não tem nada a ver de santidade, tá bom, abençoado? Isso aqui, esse tipo de pensamento é das crianças do sistema religioso. Nós não somos mais crianças, ok? Somos adultos, somos bacharéis do espírito. Aqui a santidade, a palavra santidade, ela quer dizer separado para algo. E que algo é esse que nós fomos separados? Nós fomos separados para entender o que estava oculto. E que no tempo certo, Cristo Jesus nos chamou separado para sermos salvos na mente. E não é segundo o que? As nossas obras, porém segundo o propósito e graça que nos foi dada antes dos tempos dos séculos. E esse tempo chegou para nós. O que estava indeterminado, determinou. Vamos mais abençoado, mais uma só aí, mais um versículo só para que esse tipo de ensino esteja bem sedimentado aí dentro do reino de Deus, tá bom? Tito capítulo 1, versículo 2 diz: em esperança de quê? Da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Está aí a palavra aionios de novo. Então qual é este antes dos tempos dos séculos? Um tempo indefinido, um tempo indeterminado, e que agora nos alcançou essa vida eterna. Sim ou não? Sim. Vocês estão entendendo, abençoados? A palavra eterna
do texto Mateus, capítulo 25, versículo 41, vamos ler de novo, vamos lá. E diz, e ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá, retirai-vos de mim, malditos. Aqui você está sabendo que ele está falando de um povo que estava sendo julgado. E esse povo foi julgado segundo ali as suas obras. Tá bom, abençoado? Então ele diz ali, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio, ou diabo como queiram, e aos seus anjos. Então esse fogo eterno de condenação, abençoado, não é eterno, se findou. Se findou quando? No ano 70, quando 100 mil judeus foram mortos em Jerusalém. A volta de Jesus se deu com grande poder e glória, e julgou a todos, e iniciou a partir dali novos céus e nova terra. O que aconteceu ali? Jesus despedaçou a lei e tornou pública a vergonha dos líderes religiosos daquela época, que matavam o povo de Deus e os prejudicavam para que não pudessem herdar o reino. Eles se tornaram peça de empecilhos, principalmente quando se levantaram contra Jesus de Nazaré. Agora vamos analisar o demônio ou o diabo do texto. Pelo contexto que já lemos aí. Nós estamos falando nele desse contexto a todo momento. O diabo ou o demônio do texto, nós temos aprendido aqui que a palavra diabo quer dizer o quê? Acusador, opositor, uma ideia contrária. Então, naqueles dias, quem era o acusador? Naqueles dias, quem era o acusador? Vamos ler Romanos capítulo 7, versículo 7, que mensagem maravilhosa. E diz, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Então a lei apresentou para nós o pecado. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, se a lei não me apontasse, se a lei não me acusasse. Eu ficaria aqui escondidinho. Mas ela disse, não cobiçarás. E o que acontecia comigo? Eu cobiçava. Vocês entenderam? Então a lei era um entrave, porque dela ninguém escapava. Abençoado, estava ali acusando os homens dia e noite dos seus pecados. E o pecado era o que distanciava o homem de Deus naquela época. Naquela época. Porque hoje está resolvido esse problema. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Não era mais só cobiçar. A lei dizia não matava, eu matava. A lei dizia não mentia, eu mentia. Ou seja, mas o pecado pela lei gerou em mim todo o erro e engano. Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. O que dava vida ao pecado? Era a lei. Olha aí. Então o problema não era o pecado. O pecado trouxe a má consciência e gerou o quê? O cacodeimon. Já falei sobre isso. Na cabeça das pessoas. O que é o cacodeimon? É um espírito mau, é um gênio mau, é um pensamento mau, é ter baixa autoestima em relação às coisas. É um cacodeimon, é um demônio. E isso gerou na cabeça das pessoas. O que aqueles homens que viveram sob a lei tinham? Consciência de condenação. O problema era a lei de Moisés. Então a lei era o opositor nesta época, nesse caso aqui. Porque sem a lei, o que aconteceria? Segundo o texto, estaria morto a separação entre você e Deus. Não entre você, mas entre aquele povo. Porque já nós nascemos reconciliados. Tá bom? Então o diabo do texto de Mateus 25, 41 é a lei de Moisés. E o demônio, como a outra versão fala, eu deixei, era a má consciência gerada pela lei de Moisés na cabeça dos judeus daquela época, que eram infernizados pelos principais líderes, príncipes e anjos dos sacerdotes dentro do judaísmo. Então a lei era o que precisava ser removido, era o diabo a ser removido. E demônio, porque ela produzia pensamentos de condenação. Por isso que quem hoje se submete a obras para alcançar algo com Deus, está em pensamento de cacodeimon. Não pode. Você não pode servir a Deus com cacodeimon. Primeiro você não vai conseguir, porque a lei, as obras vão te gerar frustração. E
Esse espírito que vai te imbuir dessa condenação é um espírito de comiseração. Era igual quando nós estávamos no sistema religioso e a gente, quando passava um dia inteiro sem olhar, por exemplo, para a esquerda e a direita, olhar para o alvo, né? Vamos dizer assim, ou então a gente passa um dia ali, atravessa a velhinha no sinal, não avança o sinal vermelho, né? A gente paga aqueles que estão devendo a gente não xinga um palavrão quando topa, né? O irmãozinho, quando o outro lá, quando oferece, aí vai uma bebida aí, não bebo, minha religião não deixa. Então a gente se olhava no espelho e a gente, hoje eu tô santo. E no outro dia, quando tropeçava, quando não resistia à bebida, quando era um cavalo na hora de pegar o ônibus, não respeitava as pessoas mais velhas, a gente se olhava no espelho e falava assim, uau, que condenação. Era esse espírito que se trazia, abençoado. Isso gerava um espírito. Então isso precisava ser removido naquele tempo. E o que nós estamos falando aqui 24 horas por dia é o quê? Abençoado, esse tempo passou, não existe mais condenação. A lei foi tirada, o pecado está morto. Tá bom, André, tudo bem, você me convenceu. Mas e os anjos do texto, André? Eles estão dando uma conotação de coisas espirituais. Parece. Parece. Agora vamos entender um pouco sobre o anjo, sobre o que é anjo bíblico, abençoado. Não o da religião. Esse anjo da religião, você pode pisar na cabeça dele aí. Não é esse o anjo bíblico. Então eu fui no original da palavra anjo em grego. Aí eu descobri, não somente em grego como em hebraico, descobri que a palavra anjo, ela foi usada 176 vezes na parte grega da Bíblia, que pega do livro histórico de Mateus e vai até Apocalipse. A palavra anjo significa um mensageiro, ou mesmo um delegado, alguém que foi delegado a alguma função. E estes podem ser humanos ou celestiais. E depende de quê? Do contexto. Depende do contexto ao qual o anjo está inserido. Então, todas as vezes que vocês analisarem a palavra anjo na palavra, veja se dá conotações a pessoas, a humanos, ou se dá conotação a espirituais, seres espirituais. E neste caso aqui, em Mateus 25:41, os anjos aqui representam os sabotadores que enganavam o povo. E neste caso, eram os príncipes ou principais do judaísmo. Então, no verso 41, eu digo que fala de toda a classe sacerdotal. Por essa razão, esse costume de chamar o líder da igreja, ou líder do sistema, como o anjo do Senhor, o anjo da igreja, vem de muitos anos atrás, há séculos, inclusive no judaísmo. Dá uma conotação de príncipes. Números capítulo 3, versículo 32. Depois vocês vão lá e vejam, que fala sobre os príncipes dos príncipes de Levi. Então, abençoado, anjos, nesse contexto aí que estamos trazendo e batendo muito em cima, se refere à cúria, aos principais da religião daquela época, que entendia a essência da lei, porém esqueceram da essência de Deus e não cumpriram o básico e por isso foram condenados. E quando as pessoas tentavam entender o evangelho da circuncisão dada a Jesus de Nazaré para os judeus, eles se tornavam um entrave, tanto que ele mandou matar a todos, inclusive o primeiro foi Jesus e depois todos os seus discípulos. Sendo que a condenação, abençoados, para finalizar agora, aquelas condenações foram até as suas mortes. Não foram eternas. Vamos ler um verso aqui que também fala sobre eternidade, um tempo determinado, que é aiones. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 diz: os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe do Senhor, da face do Senhor e da glória do seu poder. Esse tempo aí da eterna perdição é onde se encontram os abençoados que ainda não conseguiram enxergar essa luz. Porque ainda, abençoado, o tempo está indeterminado. Por isso dizemos que estão em condenação eterna. Por isso que lá no texto, a condenação eterna, ela foi até a morte deles. Então, porque hoje, eles, no caso, esses abençoados que ainda estão em condenação, estão longe da face do Senhor e da glória do seu poder, igual foi aqueles que foram condenados também naquele tempo. Por isso que para nós o Senhor deu um basta em nossa condenação. O Senhor chegou, não vai ser mais condenado eterno. A partir daqui vai ter luz. Haja luz na vida do André. Haja luz na vida dos abençoados. E essa luz não tínhamos acesso. E que estava em oculto.
também em tempos eternos. Porém, esse tempo chegou. Chegou ao fim para as nossas vidas. Vocês estão entendendo? Então nós estamos chegando ao fim dessa grandiosa mensagem. Quem nos acompanhou até aqui, teve a paciência, comeu de um banquete sensacional. E daqui eu tenho certeza que virão muitos temas reveladores e inquietantes em graça. Nos acompanhe, tá bom, abençoado? Então nós entendemos hoje que o texto de Mateus capítulo 25, versículo 41, só é compreendido pelos que estão hoje em salvação eterna. Vimos o contexto das coisas que Jesus falava para o futuro, vimos o contexto, analisamos o texto, buscamos explicações no grego e vimos que a Bíblia trata de muitas figuras de linguagem, como fogo, eternidade, anjos, tá bom? E vimos mais uma vez que diabo e demônio como ser só existem dentro da religião do sistema. Ok, abençoados? E que assim o Senhor continue corrigindo os nossos caminhos. Eu fico por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem. Por que eu devo conhecer a escatologia consumada? Primeiro, porque a escatologia consumada é uma das principais visões interpretativas do Apocalipse, e estudar essa abordagem pode ajudar a ter uma compreensão mais abrangente e aprofundada do livro. Segundo, muitos materiais sobre o Apocalipse se concentram em visões mais populares, como o futurismo, tornando mais difícil encontrar informações sobre a escatologia verdadeira. Ter uma apostila específica sobre esse tema preenche essa lacuna. Terceiro, estudar a escatologia consumada ajuda a entender melhor como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo e na história da Igreja primitiva. Quarto, a escatologia consumada enfatiza a soberania e o senhorio de Cristo, o que pode ajudar a fortalecer a fé e a confiança em Deus diante das incertezas e dificuldades do mundo atual. Se você é um estudioso da Bíblia ou simplesmente tem interesse no Apocalipse, a aquisição de uma apostila sobre a escatologia consumada oferece uma nova perspectiva sobre um livro que é frequentemente mal interpretado ou mal compreendido. Além disso, ajuda a enriquecer sua compreensão teológica e bíblica em geral. Você acabou de ouvir sobre 5 motivos para estudar a escatologia consumada. Se você deseja se aprimorar em diversos temas, temos várias apostilas disponíveis. Consulte hoje mesmo e adquira já a sua. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.